Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, nosso programa que semanalmente recorda trajetórias de nomes muito importantes do cenário artístico que estão vivos para que possam receber essa homenagem, né? Geralmente, relembrar carreiras, assim, acontece muito quando as pessoas nos deixam e o Vale a Pena vai na contramão disso, né? Homenageia artistas vivos que ainda tem muita lenha para queimar. Como no caso da nossa artista focalizada hoje, Julia Gunn. Antes de falarmos sobre a Julia Gunn, recordar a sua trajetória, os meus pedidos de sempre a vocês. Quem não for ainda inscrito no canal do Observatório da TV, inscreva-se, ative as notificações no sininho para não perder nada do que a gente publica. Deixe o seu like, claro, compartilhe com outras pessoas os nossos conteúdos e comente. Nós queremos saber o que você achou, se gostou, se não gostou, que sugira temas para a gente fazer nos próximos vídeos, né? Muitos dos assuntos que vocês sugerem, às vezes não é já na semana seguinte, mas a gente pode aproveitar, né? Porque é também um desafio, né? Produzir aqui para vocês toda semana esses 5 vídeos e mais novidades que vêm por aí, aguardem, né? Então, Julia Gunn se chama Julia Gunn mesmo. Ela se chama Julia Daisy Gunn. Ela nasceu não no Brasil, não em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, como nós falamos aqui, vários artistas, nasceu em São Paulo, não. Julia Gunn nasceu na Itália, em Perugia, em 1966, entre o Natal e o Ano Novo, mais precisamente no dia 22 de dezembro. Portanto, ela tem, recentemente completados, 56 anos de idade. Ela nasceu na Europa por ocasião de compromissos dos pais dela na Europa, né? Acabou não dando tempo de voltar. Ela nasceu lá, mas só conheceu a sua cidade natal, salvo engano meu, quando ela tinha mais de 20 anos de idade, 21, enfim. Começou a viajar muito, inclusive por força da sua profissão de atriz, né? E só conheceu Perugia adulta, né? Julia Gunn é uma atriz muito talentosa. Isso não é favor nenhum eu dizer aqui, e também não sou apenas eu que penso isso, né? Julia Gunn é uma atriz que, da geração dela, sem dúvida, é uma das melhores. E o aprendizado do fazer teatral, da criação de personagens, enfim, ela traz do teatro. Com 15, 16 anos de idade, o diretor muito conceituado, já falecido, Antunes Filho, ele enfrentou dificuldades para encontrar uma atriz jovem como a personagem Julieta, de Romeu e Julieta, na própria peça, né, no próprio texto de William Shakespeare, mas que o satisfizesse na expressão da personagem, na interpretação da Julieta. E a Julia Gunn, com menos de 20 anos, ainda na passagem da adolescência para a idade adulta, foi escolhida, então, depois de testes, enfim, para personificar em Romeu e Julieta, sob direção de Antunes Filho, essa protagonista. Começou, então, uma relação muito intensa de trabalho da Julia Gunn com Antunes Filho no decorrer da década de 80. Eles participaram juntos de muitos trabalhos no teatro. E ela começou a fazer também alguns comerciais ao longo da década de 80. Um dos mais lembrados, se não o mais lembrado dos que ela fez, foi um comercial para a Telesp, né, a empresa de telecomunicações aqui de São Paulo. Enfim, comercial que falava sobre ligações que você podia fazer, inclusive para o exterior, em locais comércios, né, bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, enfim, que se propusessem a ter no seu estabelecimento um telefone que contava as ligações por minuto e então depois você pagava, eu quero X minutos e tal, enfim. Tem esse comercial no YouTube, vocês podem procurar. Em 1987, por conta do trabalho no teatro, ela foi convidada por Roberto Talma, que era o diretor executivo de uma novela que ia estrear em breve na faixa nobre da TV Globo, a novela das 8, Mandala, de Dias Gomes, escrita também pelo Marcílio Moraes. Ela foi convidada para fazer a fase jovem, no começo dos anos 60, da protagonista da novela, que é a Jocasta.
personagem que na fase madura, que se passa em 87, né, é a Vera Fischer. E a Julia Gunn aceitou, porque a intenção dela não era trabalhar na televisão, se tornar uma atriz de novelas naquele momento. E também porque Antunes Filho é um diretor conhecido pela dedicação integral, completa, que ele exige dos atores que ele prepara com relação ao teatro. Então ele não via com bons olhos que as influências comerciais, enfim, de um produto como a telenovela se relacionassem, o que geraria um claro conflito com a real participação do ator na sociedade. Acho que a gente pode definir assim, né? Outras pessoas que trabalharam com Antunes Filho, para citar só 2 exemplos, são a Camila Morgado e o Luiz Melo. E se vocês notarem, eles são atores que estrearam na televisão para o grande público em novelas ou minisséries já amadurecidos, já experientes enquanto atores, né? Luiz Melo ainda fez um programa infantil na TV Cultura, o Catavento, nos anos 80, mas só apareceu para o grande público nos anos 90 e a Camila Morgado já tinha quase 30 anos de idade, se eu não me engano, né? 28, 29, já era experiente como atriz, quando foi a Manuela em A Casa das Sete Mulheres. Mas enfim, a Julia Gunn aceitou fazer Mandala, porque seriam apenas ali 15, 16 capítulos, e foi uma revelação do ano, chamou muita atenção, uma jovem talentosa, expressiva, segura em cena, muito bonita, como ela é até hoje, enfim. E, fez a Jocasta. Essa novela é uma transposição para o Rio de Janeiro dos anos 80 de um clássico da tragédia grega, Édipo Rei, de Sófocles. A Jocasta tem um filho tirado de si e o marido dela, o Laio, fica sabendo, né, tem uma profecia de que um dia o filho o matará. Então ele providencia que o filho que ele tem com Jocasta vá para bem longe dele, mas a gente não pode fugir do nosso destino, né? Ele adulto, o filho, sem saber que Laio é seu pai, briga com ele e o mata. E ele se envolve romanticamente, sem saber, com a mãe, a Jocasta, né? Esse filho é o Édipo Rei, do título da história, que na novela foi o Felipe Camargo. O Laio da Julia Gunn era o Taumaturgo Ferreira e o Laio da Vera Fischer, Perry Salles. Enfim, depois dessa novela, Julia Gunn foi Luísa, a protagonista, uma das personagens principais, né, de O Primo Basílio, adaptação feita pelo Gilberto Braga e pela Leonor Basser, os dois já falecidos, do romance clássico da literatura de língua portuguesa, escrito por Eça de Queiroz. Luísa, em Lisboa, né, no século XIX, Luísa é uma jovem que é casada com um engenheiro chamado Jorge, que na minissérie foi o Tony Ramos, e durante uma ausência prolongada dele por conta de compromissos de trabalho, ele vai construir uma ferrovia, se eu não me engano, afastado de Lisboa, ela começa a ter um caso com o primo Basílio, do título da história, um primo dela, que era interpretado pelo Marcos Paulo. Esse caso chega ao conhecimento da empregada dela, uma mulher amarga, desagradável, feia, enfim, que é a Juliana, que é a personagem da Marília Pêra, e ela passa a chantagear essa patroa, até que a situação chega num ponto incontornável de perturbação psicológica, realmente, dos personagens. Leiam o romance, vejam essa minissérie, vejam um filme que o Daniel Filho fez também, a Luísa no filme é a Débora Falabella, porque vale a pena, parafraseando até aqui o nome do nosso programa, né? Uma novela em uma participação curta, ou uma minissérie que é um produto curto, a Julia Gunn fazia, o Antunes não curtia muito e tal, mas tudo bem, ela estava em paz com a sua consciência, digamos assim. Mas depois ela foi convidada para fazer uma novela inteira, e como protagonista, Que Rei Sou Eu, de Cassiano Gabos Mendes. E ela teve conflitos em relação a isso, não queria aceitar, porque ela se sentia na posição de traidora do Antunes, do próprio teatro, enfim, havia se solidificado uma visão nela de que a televisão era uma coisa que não pegava muito legal, enfim. E nós não estamos falando dos princípios da televisão, hein? Estamos falando da década de 80. Enfim, acabou que ela aceitou fazer e fez muito bem a Aline,
que é uma funcionária do castelo onde mora a realeza de Avilã, né, a família real desse reino fictício criado pelo Cassiano Gabus Mendes, mas na verdade ela é uma infiltrada no castelo como representante dos rebeldes, dos revolucionários que querem melhores condições de vida para o povo de Avilã e são liderados pelo verdadeiro herdeiro do trono e por quem ela é apaixonada, o Jean-Pierre, que é o personagem do Edson Celulari. Nessa época, enquanto estava aceitou e começou a fazer a novela, ela conversou com o Antunes e ele falou para ela, e aí, você já está vendendo massa de tomate? Que para ele aquilo não era interpretar, não era arte, não era dramaturgia, era emprestar o talento dela a vender massa de tomate, né? Nos intervalos da novela. E ela dizia não, mas, enfim. Fez essa novela, ficou um pouco mal consigo mesma, né? A gente pode dizer, depois de conflitos particulares, e foi viver no exterior, em Nova York, salvo erro da minha parte, durante cerca de 2 anos, na virada dos anos 80 para 90. Lá trabalhou com outro diretor muito respeitado, de uma geração posterior à do Antunes, que é o Gerald Thomas. Ao longo da carreira dela também trabalhou com outro diretor bastante conceituado, Zé Celso Martinez Correia, entre outros, né? E ao voltar do exterior, Julia Gunn fez uma participação em Vamp, dirigida por Jorge Fernando, que a havia dirigido em Que Rei Sou Eu. Uma participação breve em Vamp, enfim. E no final de 1993, ela voltou a fazer uma novela inteira como protagonista. Depois da recusa de uma atriz ou outra, enfim, salvo erro da minha parte, ela até foi o primeiro nome pensado desde o princípio para fazer a personagem, mas com a sua recusa inicial, o papel passou por mais uma ou 2 atrizes e voltou a ela, que enfim aceitou fazê-lo. A Linda Inês em Fera Ferida, do Agnaldo Silva, da Ana Maria Moretson e também do Ricardo Linhares, inspirada em elementos da obra do Lima Barreto. Linda Inês era uma moça que não correspondia ao estereótipo da mocinha romântica, ingênua, sofredora, enfim. Ela podia ser sofredora e romântica, mas não era ingênua, nem era passiva. Era uma mulher que enfrentava os homens, tinha vontade própria e era a paixão da vida do Raimundo Flamel, ou do Feliciano Júnior, como queira, que era, mais uma vez, como seu par romântico, o Edson Celulari. Linda Inês era filha do prefeito da cidade, um dos inimigos, um dos desafetos do Flamel, que era o Demóstenes, personagem do José Wilker. E no começo da novela ela tem um noivado, uma coisa sem muita empolgação com o Guilherme Bentes, o filho do Major Bentes. Guilherme era o Rubens Caribé, já falecido, né? E o Major Bentes era o Lima Duarte. Depois de Fera Ferida, Julia Gunn embarcou, já no ano de Fera Ferida, antes de começar a fazer a novela, né, em 93, e nos anos posteriores, ela embarcou em empreitadas que não aprendiam como as novelas, mas que garantiam uma presença na televisão bastante frequente e com bons trabalhos. Que empreitadas foram essas? Foram programas unitários dirigidos por Guel Arraes, todos ou quase todos, entre eles Lisbela e o Prisioneiro, por exemplo, da obra do Osman Lins, no Caso Especial. Também participou do Você Decide, algumas vezes. Participou de Comédia da Vida Privada, que era inspirado na obra do Luiz Fernando Veríssimo. E também esteve em episódios de A Vida Como Ela É, da obra do Nelson Rodrigues, um projeto liderado pelo Daniel Filho, e que junto com ela tinha outros talentos da sua geração, né? José Maier, Malu Mader, Leon Góes, Cláudia Abreu, Marcos Palmeira, Guilherme Fontes, né? É um projeto muito interessante mesmo, A Vida Como Ela É. Os outros também. Novela, Julia Gunn fez poucas ao longo da sua carreira, embora já tenha mais de 30 anos de carreira na televisão, né? Sua próxima novela viria apenas em o seu próximo trabalho na dramaturgia tradicional viria apenas em 1998, não foi uma novela, foi uma minissérie do Dias Gomes, baseada na obra do Jorge Amado, Dona Flor e seus 2 maridos. Ela vivia a Dona Flor, né? Uma moça que tinha um talento culinário, né? E havia se casado com um grande vagabundo aproveitador, mas de boa lábia, bonito, interessante, sedutor, que era o Vadinho, interpretado pelo Edson Celulari. E depois que ele morre
e o espírito dele passa a atormentá-la, inclusive, né? Ela se casa com um homem bastante diferente dele, mas que ela também respeita, porque ela tem um sentimento especial. O farmacêutico da vizinhança dela, o Dr. Teodoro, que era o Marco Nanini, na minissérie. Essa minissérie enfrentou um desafio de ganhar lugar na nossa memória afetiva de espectadores, junto com o filme muito famoso do Bruno Barreto dos anos 70, com a Sônia Braga como Dona Flor, o Vadinho José Wilker e o Dr. Teodoro Mauro Mendonça, né? Mas é uma minissérie muito boa, recomendo a você também que veja se não tiver visto. Acho que ela ainda não está no Globoplay, mas a gente consegue ver alguma coisa na internet, saiu em DVD, enfim. Depois disso, Julia Gunn participou de uma novela novamente, apenas por algum tempo. Ela entrou com a novela já encaminhada, que foi A Padroeira, do Valcir Carrasco, entre 2001 e 2002. Nessa novela, ela viveu uma personagem chamada Antonieta de Vasconcelos, que atrapalha o caso amoroso de Cecília, que é a Débora Seco, com o marido indesejado por ela, né, o Dom Fernão, que é o Maurício Matar, que com toda a problemática do romance de Cecília com Valentim, que era o Luigi Baricelli, começou até a ser um pouco simpático para o público na sua tentativa de conquistar a esposa verdadeiramente, né? E uma novela longa como foi A Padroeira, mais de 200 capítulos, uma torcida poderia até ser criada realmente, um galã de vários trabalhos, Maurício Matar, enfim. Depois de A Padroeira, Julia Gunn interpretou aquela que para muitos é a sua personagem mais memorável na televisão, Heloísa, em Mulheres Apaixonadas, do Manuel Carlos, novela que está de volta agora no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo, o gancho para a gente falar da Julia Gunn nesta ocasião aqui no Vale a Pena. Falaríamos de qualquer forma, mas essa reprise é o grande gancho, né? Heloísa é irmã da protagonista da história, a Helena, que é a Cristiane Torlone, e também da Hilda, a Maria Padilha. Enquanto Hilda tem um casamento feliz estabelecido com o Leandro, que é o papel do Eduardo Lago, e a Helena, embora não seja mais tão ardorosamente apaixonada pelo marido, está com ele há muito tempo, eles têm um filho, né, o Theo, que é o Tony Ramos, e o filho é o Vitor Kugula, que faz, né, o Lucas Kugula, ou Kugula, né, enfim. A Heloísa não tem filhos, porque ela não quer. O marido gostaria muito, o Sérgio, que é o Marcelo Antoni, né? Ela não quer dividir o amor do marido com um filho deles. Veja bem, começa aí a gente a detectar que tem um problema, né? A Heloísa era uma mulher, a chamada mulher que ama demais, anônima. Né? Existe um movimento de ajuda a mulheres na mesma situação, né? O MADA, que foi mostrado na novela. A Heloísa participou de reuniões, falou sobre a sua percepção, seus sentimentos, enfim, junto a outras mulheres que passavam pela mesma situação. Ela tinha uma verdadeira loucura pelo Sérgio, um ciúme doentio, medo de perdê-lo, fazia tudo por ele, mas ao mesmo tempo nem com um filho, fruto do grande amor deles, ela queria dividir esse amor do marido. Então, foi uma personagem que rendeu muitos elogios, prêmios a Julia Gunn, merecidamente, é uma das mais memoráveis dessa novela, que tem muitos personagens e momentos memoráveis, né? E serviu de alerta para as mulheres, para os homens também, com um comportamento semelhante, né? De que quando acontece uma coisa semelhante a Heloísa, realmente você precisa procurar ajuda, enfim. Depois de Mulheres Apaixonadas, Julia Gunn voltou ao gênero telenovela somente em 2007. Ela fez uma participação no início da novela Eterna Magia, de Elizabeth Jean, no papel da Regina, uma mulher com quem o Joaquim, que era o Osmar Prado, havia formado uma nova família depois de ter deixado a primeira mulher com quem ele tinha 2 filhos, salvo erro meu, né? A Loreta, que era a personagem da Irene Ravache. E teve outros filhos, 3, 4, com a Regina. A Regina morre. E a atriz, depois dessa participação em Eterna Magia, teve outra novela que ela fez, a gente pode dizer que inteira, né? É uma personagem fixa, com um tipo muito memorável, que marcou a geração mais jovem, né? Além da Heloísa. Eu sou do tempo da Linda Inês, né? Linda Inês é uma personagem da qual eu gosto muito. Mas essa personagem que eu estou falando é a Diva,
ou a Rosana, como queira, em A Favorita, do João Emanuel Carneiro. Diva era uma grande bandida, perigosíssima, né? Que estava cumprindo pena por tráfico de armas, enfim, era uma bandida da pesada, como fala minha mãe, né? Essa é uma bandida da pesada. E a Diva conhecia da cadeia uma grande inimiga dela, né? A Flora, que é a Patrícia Pilar, e por essa razão ela se prontifica a ajudar a Donatella, que é a Cláudia Raia, que vai parar na cadeia por obra e arte de quem? De Flora, inocente sem ter cometido crime nenhum. Diva era chamada de Rosana por dois homens que ela havia deixado da cidade do interior de Triunfo, apaixonados por ela, saudosos da sua presença, e ela tinha tido um filho que os dois reivindicavam a paternidade desse filho, Shiva Lenin, que era o Miguel Rômulo, né? Um desses homens era o então prefeito da cidade, Elias, que era o papel do Leonardo Medeiros, e o outro com quem o Shiva vivia era o Augusto César, interpretado pelo José Maier. Muito bem. Depois da Diva, em 2010, Julia Gunn viveu a Dona Bruna em Tititi, novela da Maria Adelaide Amaral, baseada em Cassiano Gabos Mendes. Dona Bruna era um expoente do núcleo rico da história, era dona de uma editora de revistas, editora da revista Moda Brasil, né? Salvo engano meu. Junto com ela, dono da empresa também era o seu marido, o Dr. Gustavo, que era o Leopoldo Pacheco, e eles tinham dois filhos. Um era o Osmar, que havia saído de casa, interpretado pelo Gustavo Leão, e outro era o Edgar, papel do Caio Castro. Osmar era homossexual. A condição de homossexual do filho gerou conflitos, né? Preconceitos, homofobia até, enfim. E o Osmar morre. E o seu companheiro, né, o seu namorado, que era o personagem do André Arteste, o Julinho, ele vai para São Paulo junto com uma amiga que precisa muito da sua ajuda, a Marcela, que é a Isis Valverde. E aqui em São Paulo, eles se instalam na casa da Dona Bruna como se o pai da criança que a Marcela espera fosse o Osmar, né? Assim, disfarça-se, oculta-se a homossexualidade do rapaz, embora ele esteja morto, né? E ela tem um rumo na vida, porque não tem ninguém que olhe por ela, está grávida, foi abandonada por um namorado com quem não deu certo o romance, que era o papel do Guilherme Winter, né? O Renato. E ela, claro, se envolve romanticamente com o cunhado, entre aspas, o Edgar. Dona Bruna enfrenta um câncer enquanto lida com o esclarecimento de todas essas mentiras dentro da casa dela. E foi mais um momento interessante da carreira da Julia Gunn, especialmente a partir do ponto em que ela precisa entender, aceitar, respeitar, etc., a condição do filho dela, que não está mais vivo, mas que não é o pai do neto, que ela achava que era neto. Enfim, quem viu Tititi sabe do que eu estou falando, né? Essa parceria com a Maria Adelaide Amaral deu certo, claro, e em 2013 a atriz voltou a participar de uma novela dela, assinada agora como autor titular também pelo Vincent Villar, que já havia escrito Tititi. Sangue Bom, no papel da Bárbara Ellen, uma mulher que teve o seu momento de estrelato, enfim, mas gerava mais assunto, era para repórter de fofoca, como a personagem da Tuna Dweck, né? E Bárbara Ellen, que havia sido esposa do milionário, papel do Erson Capri, né? O Campana, esse sobrenome é muito bom, né? E era mãe da Amora, a personagem que muita gente amava, muita gente odiava, enfim, a personagem era interpretada pela Sophie Charlotte. E a Julia Gunn nessa novela teve uma parceria muito interessante com a Fafi Siqueira, que era a mãe da Bárbara Ellen, que na verdade não se chamava Bárbara Ellen, e sim Maria da Conceição, se eu não estou equivocado. Entre Tititi e Sangue Bom, Julia Gunn participou de Amor Eterno Amor, da Elizabeth Jean. O seu papel nessa novela, que ocupou o horário das 6, foi a Laura. Depois de Sangue Bom, a Julia Gunn, eu anotei aqui tudo que ela fez e eu acho que não esqueci de nada nesse meio do... esqueci sim, já vou falar.
Ela participou, depois de Mulheres Apaixonadas, de uma novela do Mário Prata, que foi assumida pelo Carlos Lombardi, Bang Bang, né? A Vegas, que era a dona do cabaré, do salão, e o cabaré é bom, né? Do salão da cidade de Albuquerque, onde a história se passava, na cidade estrangeira, não era no Brasil, né? No decorrer da história, ela se revela uma vilã, mau caráter, enfim, se une ao outro vilão da novela, até amorosamente, casa-se com ele ou chega a querer se casar, né? Que é o Paul Bullock, Mauro Mendonça. Essa novela, ela é muito interessante. Foi tumultuada, um pouco bagunçada na época, né? Enfrentou problemas, mas não é uma novela péssima, horrorosa, não. Se você não viu, tente ver. Logo mais ela deve estar no Globoplay. Mas enfim, falaremos de Bang Bang mais em outras oportunidades. E a Julia Gunn também participou, logo depois de Sangue Bom, daquela que até aqui é a sua última novela. Sem falar que entre Amor Eterno Amor e Sangue Bom, ela fez uma participação especial na segunda versão de Guerra dos Sexos, do Silvio de Abreu, como a Gisele, uma das ex-mulheres de quem? Do Edson Celular, que era o Felipe nessa novela. Entre 2014 e 2015, Julia Gunn viveu uma personagem que gerou até um apelido para essa novela, que é a Boogie Woogie, do Rui Vilhena. Por que o apelido? Essa personagem era a Carlota. Carlota Veiga de Azevedo Fraga, né? Mulher do Fernando, que era o Marco Rica, e uma filha biológica deles foi trocada na maternidade com a filha de outro casal, quando nasceu, né? No final dos anos 50, e a novela, virando para 60. E a novela passava em 78. A filha que ela criou, que era a filha do casal pobre, no caso, era a Bianca Bin. E a filha biológica dela era a Sandra, que era o papel da Isis Valverde. Uma hora isso é esclarecido, enfim, quem trocou as crianças foi uma amante do marido para se vingar, porque ele não quis mais nada com ela, Susana, que era a Alessandra Negrini. Mas que apelido é esse? A partir da Carlota, chegou uma época na novela que havia um segredo da Carlota que ela escondia, enfim, e como a novela ficou muito calcada nesse segredo, era a grande atração do Boogie Woogie, do meio para o fim, vamos dizer, na internet, a gente conversando uns com os outros, começou a apelidar a novela de O Segredo de Carlota, né? Pois é, virou a novela da Carlota. E muito claro, devido aos grandes méritos de sempre da Julia Gunn, né? Julia Gunn é uma atriz muito boa. Dos anos 2010 para cá, né? Boogie Woogie já acabou faz 8 anos e foi a última novela que ela fez. Ela chegou a ser escalada, por exemplo, para interpretar Dona Carlota Joaquina em Novo Mundo, que é uma novela de 2017 da Teresa Falcão e do Alessandro Marçom. Não pôde assumir esse trabalho, foi convocada para o lugar da Julia Gunn a Débora Olivieri, né? E por que Julia Gunn não só não fez Novo Mundo, como não tem feito novelas, trabalhos assim muito compridos nesses últimos anos? Julia Gunn teve diagnosticado um quadro de depressão. E ela, claro, foi se cuidar, né? Foi desacelerar a vida, foi repensar o que ela queria fazer nos próximos tempos, enfim. E não que ela tenha deixado de trabalhar necessariamente, né? Ela participou recentemente da montagem de uma peça vivendo várias personagens, chamada Os 7 Afluentes do Rio Ota, e também alguma coisa em cinema, enfim, na própria televisão, streaming, nada muito longo, para realmente não comprometer o próprio momento que ela vive de novas bases, né? O que não impede que quando ela se sentir bem e ganhar um papel que interesse a ela, ela volte, claro, por que não, né? Agora com Heloísa não vai faltar convite, inclusive, porque muita gente vai lembrar, como se a gente tivesse esquecido, né? A boa atriz que é a Julia Gunn, né? E eu espero que isso aconteça, inclusive, porque realmente é uma presença que embora tenha feito muita coisa, em termos de novela, ela sempre foi muito seletiva até, né? Fez poucas, algumas não foi inteira, como a gente relembrou aqui, né? Algumas ela não fez por completo, foram participações, mas é uma atriz que sempre chama atenção pelo trabalho competente, dedicado que ela faz, um trabalho intenso. Ela nunca passa despercebida numa novela, né? E no teatro, que nós falamos tanto aqui, além das peças que já citamos, ela também participou, por exemplo, de Fedra, participou de
Macbeth, de As Fenícias, de Otelo, Medida por Medida, Fim de Jogo, muitas outras. E em cinema, Julia Gunn participou de filmes como Sábado, do Hugo Giorgetti, que é um filme muito bom, Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, do Paulo Thiago, que é outro filme muito bom. Chico Xavier, dirigido pelo Daniel Filho, né? A personagem dela dá raiva, dá ódio na gente, né? E ela também esteve em O Mandarim, A Dona da História, Assalto ao Banco Central, O Preço da Paz, Tiradentes, Árido Movie e outros. Que a gente possa em breve, né, caso ela se sinta à vontade para isso, com um papel que a agrade, como eu disse há pouco, um papel que interesse a ela enquanto artista, que a gente em breve possa rever a Julia Gunn num trabalho mais longo, como uma novela, por que não? Né? É a nossa torcida. Espero que ela atenda esse nosso pedido, caso esteja à vontade para isso, e assista aqui ao nosso programa. Espero que ela goste também. Você que é admirador dela também. Não dá pra gente falar tudo, infelizmente, tá? Às vezes comentam, né? Fábio, você não disse isso, você não disse aquilo. Às vezes eu até tô sabendo que não falei, sabe, gente? Tem coisas que eu não falo de propósito, porque não dá jeito, né? E você que está sempre conosco, eu já convido desde agora para que na semana que vem nos acompanhe novamente no Vale a Pena. Obrigado, um abraço. Tchau!